Vamos lá, galera. Vamos dar continuidade a essa série de vídeos sobre React.js. Aulas criadas com auxílio aqui do Manus. Vou mostrar para vocês aqui nessa segunda aula o prompt. Então, sempre contextualizando, né, seguindo as melhores práticas para solicitar aí da ferramenta, né, o melhor direcionamento. Então, sempre contextualiza, diz quem você é. Então, sou um professor de nível técnico médio, uma escola técnica de informática. Diz para ele quais são as ferramentas, né, as linguagens utilizadas nesse curso, metodologias, qual a sequência. Nesse ano, o foco do planejamento é quinzenal. Então, a cada quinzena a gente vai abordar um tema diferente, atividades de recuperação contínua, né, de garantias de retenção desse conteúdo e desenvolvimento, né, para a gente chegar nas avaliações com um material que faça sentido. 7 questões objetivas no Teams, então eu já pedi para ele montar, né, todas essas atividades. Lógico, com as bibliografias, a gente sempre tem que garantir que esse conteúdo seja conteúdo válido, que venha de fontes confiáveis, porque todos já sabem, as ferramentas são palavras que vocês devem conhecer aí, ou estão conhecendo. Então, a ferramenta alucina. O que é a ferramenta? Que é a alucinação? Ela não entende o que você pediu, não sabe onde procurar, mas ela é uma característica muito forte do ChatGPT, né? Todos os especialistas dizem. Essas ferramentas elas se esforçam para responder positivamente, ou tentar dar uma resposta satisfatória para o usuário. E quando essa ferramenta tenta fazer isso, ela acaba inventando, trazendo de fontes não confiáveis a informação, ou alterando informação para que você fique satisfeito. É importante ter validações. Então, eu tive algumas interações, correções, fui conversando com ela até chegar no material, que é o material que a gente está trabalhando. Então aqui tem esse prompt. Esse Manus, ferramenta da Meta, agora tem 883 créditos, né? E aqui tem créditos diários, a ferramenta é gratuita. Então tem aqui as versões, né? Lite, Pro e Max Pro. Tem um custo como outras ferramentas, mas estou gostando bastante. Então aqui para essas aulas desse ano estou pedindo ajuda, obtendo ajuda dessa ferramenta. E aqui no GitHub, então, na última aula, a gente tem a Pizzaria 2026. Hoje eu vou falar também sobre branch. Então, a branch main, que é a branch quando a gente cria, né, no VS Code, criou o projeto local, subiu esse projeto, ele criou a branch main. Projetos antigos do Git tinham a branch master como principal. Questões, né, da comunidade, de trocar master remete a slave, enfim. Então, há algum tempo os projetos do GitHub têm o main como projeto principal, o projeto raiz, ou o projeto que está em produção, projeto confiável, estável. E a gente pode criar novas branches. Então, o que eu vou fazer agora é isso com vocês aqui. No VS Code, a última coisa que eu fiz foi atualizar o README para subir. E a gente está trabalhando, quando a gente olhar aqui no VS Code, a gente olhar aqui no Git, que eu acho que clicar ali em gerenciar repositórios não salvos, alguma coisa não ficou salva da última vez que eu acessei o projeto, então agora a gente tem aqui, ó. Quando eu clico aqui no Git, tem o graph aqui embaixo, e ele te dá os commits que subiram, ou que não subiram, enfim, os commits locais. Então tá aqui, eu tenho a aula inicial e o passo a passo.
Esse último commit que eu fiz no readme, ele está aqui no main, né, na branch principal. Okay? Então o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai criar uma nova branch, certo? Então eu vou clicar aqui embaixo, no VS Code tem aqui o hubzinho, o main. Vou clicar aqui, e ele vai dar as opções aqui em cima. Criar nova branch. Ok? Então eu vou criar nova branch. Vou clicar aqui, create nova branch. Vai perguntar o nome da branch. Eu vou chamar aqui de quinzena 1. Tá? Quinzena 1. Então a primeira quinzena, quinzena 01. Quinzena 01. E vou dar Enter. Então agora, o que ele faz? O que ele faz? Aí, create, está pedindo para publicar a branch. E essa branch subiu. Vocês viram que aqui ele trocou agora de quinzena 1, de main para quinzena 1. Quando eu coloco o mouse em cima, ele me ajuda aqui, ó. Ele fala quinzena 1, origin, quinzena 1, origin, main, main. Quer dizer o quê? Todas essas branches estão na mesma versão, nos mesmos commits. Se a gente voltar lá pro GitHub, clicar aqui na pizzaria, o que a gente vai ver agora? Que tem duas branches. Quando eu clico aqui, duas branches, ele mostra, tem a branch main e tem a branch quinzena 01. E a branch ativada é a quinzena 01, que eu subi agora. Tá? Então, vou clicar de novo no projeto. E a gente pode trocar a branch aqui, ó. De main eu posso trocar para quinzena 1. Então agora eu tenho a visão da quinzena 1. É um multiverso. Para quem acompanha o universo de super-heróis, ou realidades diferentes. Então você tem o mesmo projeto, é um projeto só, mas você tem ramificações. Você tem então um galho que tem o main, é uma fotografia desses arquivos na branch main, como os arquivos estão. E aqui na quinzena 1 eu tenho a mesma visão. O que a gente vai fazer? Aqui vou voltar aqui para o main, voltar lá na ferramenta. Como é que eu volto agora para o main? Vou clicar aqui de novo aqui embaixo no rodapé, quinzena 1. E a gente pode agora escolher. Então a gente pode fazer o checkout. Eu posso fazer o checkout main, clicar aqui no main, e ele volta para o main. Tá? E novamente vou clicar aqui no main, vou criar uma nova branch. Só que essa branch a gente vai chamar de quinzena 02. Né? Ele pediu para publicar porque eu criei local. Quando a gente publica a branch, ela sobe para o GitHub. Quinzena 02. Então na aula de hoje a gente vai trabalhar com essa branch, quinzena 02. Qual é a vantagem? Vocês têm, para quem estiver trabalhando na atividade 1, então quem está trabalhando na atividade 1 vai ter uma visão da quinzena 01. Quem estiver trabalhando na atividade 02, da quinzena 02, e assim por diante. Então a cada quinzena que a gente for avançando esse ano, a gente vai criar aqui uma branch. Vocês vão ter visões diferentes do projeto. Né? O projeto vai se comportar de forma diferente dependendo da quinzena, né, da branch. Então vou criar várias realidades. Depois eu vou falar mais para frente sobre isso. Eu consigo, mas eu quero subir a última alteração da quinzena 2 para o main. Então a gente consegue fazer um merge, ou um rebase. A gente consegue pegar as alterações que a gente vai fazer nessa branch e passar para a branch principal e manter sempre uma branch atualizada. Tá? Então a branch main seria a nossa branch de produção, que o cliente vai ter visão. Então quando a gente for subir, fazer o deploy no Vercel, a gente faz tudo na branch main. E nas quinzenas são testes, são desenvolvimentos, melhorias, correções que a gente faz, depois a gente junta essa realidade. Então, o que a gente percebe? Voltando aqui na ferramenta. A gente percebe, que vocês vão perceber na aula de hoje, que essa linha do tempo ela vai ser evoluída. Né? Haverá uma evolução nessa linha do tempo. Novas ramificações vão surgir aqui. Então, eu vou trabalhar na branch quinzena 02. A gente vai trabalhar em cima dela. Todas as alterações que nós vamos fazer agora em cima dessa quinzena. Tá? Então é isso. Então vamos lá. Eu vou fechar todas as guias. Então eu estou na branch quinzena 02 e a gente vai trabalhar nessa branch.
Na quinzena 02, os assuntos principais aqui dessa quinzena é o roteamento React Router DOM. React Router DOM. Então, a gente... Deixa eu puxar aqui, vamos entrar lá. React Router DOM. A gente trabalhou muito ano passado com React Router DOM. É uma dependência, nessa dependência a gente consegue criar ramificações, criar mais páginas, e essas páginas criar um esquema de navegação para essas páginas. Essa é a ideia do React Router DOM. Aí tem alguns React Router DOM tutorial aqui. Tem os tutoriais, React Router, documentação oficial, W3 School. W3 School é legal, né? Porque sempre tem vários tipos de tutoriais para várias ferramentas, linguagens, de maneira mais simples. Tá aqui, mais objetivo. React Router DOM. Então, já fiz o install na aula passada. Se você não fez, está aqui. npm install React Router DOM no shell prompt de comando. E um dos mecanismos que essa biblioteca fornece é o Browser Router. Então, o Browser Router ele permite, então, ele adiciona no seu projeto a funcionalidade de navegação. Você vai criar várias páginas, vai ter a possibilidade de navegar entre essas páginas. Tá aqui, ele está fazendo um exemplo bem simples, que ele está adicionando o Browser Router no app. Depois ele está criando várias páginas, né? Sobre, home, contato. Depois ele cria aqui no app um navbar, que a gente já adicionou, do Bootstrap, para o usuário clicar nas opções do menu. E quando ele, dependendo da opção que ele clicar, vai ter uma rota. E quando ele clicar nesse link no menu, vai acionar essa rota vai olhar para esse routes, onde você vai ter as rotas, né, uma rota para cada página criada com o seu caminho, né, com a sua direção, que é o path. E aí o legal aqui é que você tem exemplos de como criar aí menus diferentes, adicionar as rotas dentro de uma rota. Eu posso ter outras rotas de submenus. Né? Então aqui é legal dessa página dos W3 Schools, aqui eu vou deixar para vocês também nos comentários do vídeo que eu deixei na última aula passada, para que vocês tenham acesso a essa documentação. Aqui tem a oficial. Já tem algumas coisas diferentes aqui, mais modernas. Quem quiser seguir aqui. Tem várias formas de fazer, né, essa funcionalidade funcionar. Vou dar uma olhada aqui no que foi preparado para essa aula aqui. React Router DOM. Então a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para o projeto. Nesse projeto, né, já falei da biblioteca. Na aula passada, se eu clicar aqui no prompt de comando aqui, da seta para cima até chegar aqui, ó, dando seta para cima aqui. Chegamos aqui, esse comando já foi dado na aula passada. Então eu já posso fazer de novo. Só para garantir, ele instalou o pacote. Tem npm install React Router DOM. Ele vai instalar essa dependência. No packed.json, relembrando aí aulas passadas, no packed.json, você clica, você vai ter aqui na linha 12 dependências, todas as dependências que nós instalamos neste projeto até o momento. Axios, que a gente vai usar para consumir as rotas do backend, Bootstrap, React Bootstrap, React DOM. Isso é uma das questões da última atividade, né? Por que serve esse React DOM? O que é o DOM? Então, no HTML, quem aprende HTML, tem o DOM, que é a árvore de objetos da página.
Cada tag que você cria vira uma ramificação daquela árvore. React Hook Form, para os formulários, React Router DOM, para a gente fazer as rotas, acionar as rotas aí para as páginas. Tá, então eu falei um pouco sobre isso, o que é o React Router DOM. E agora, a gente, relembrando, né, que nós já vimos em aulas passadas. E agora é o seguinte, no app JSX, aqui no app JSX, tem a página, né? Esse aqui é um comentário. Posso apagar esse comentário. Import React Header, importação do header, que é tá em componente. Lembrando que nessas aulas a gente criou aqui, nós criamos pastas para dividir aqui o projeto em componentes que tem alguma similaridade, né, com significados diferentes. Então aqui, componentes. O que eu tenho em componente? Todos os componentes. Então, cabeçalho, rodapé, botões, tudo tipo, objetos que a gente for criar aqui personalizados, a gente vai criar em componentes. Nas pages, nós vamos criar as páginas. A página principal, ela está na raiz do source. Tá? Na raiz do source. Vou continuar aqui. Aqui, se ele ficou vermelhinho para mim, o APX, se eu clicar aqui no GitHub, ele vai falar, ó, você fez uma alteração. Tá? Se eu quiser desfazer, eu posso clicar aqui no Discard Changes e ele volta aquele comentário que eu tinha apagado e descarta as alterações. Tá? Só para a gente falar um pouco sobre isso também, porque às vezes você se arrepende daquilo que você alterou. Tá? Então é importante vocês saberem que tem como reverter. Até um commit que foi realizado a gente consegue reverter depois. Lembrando aí do Gustavo, do 3B, se não me engano, né? Falou que era legal comentar as linhas, né? Então, assim, durante as aulas a gente faz isso. Lembrando que eu tenho um encode quebrado, então Ctrl Shift P, digita a palavra encode, vai aparecer a opção Change File Encode, Reopen Encode com o TF8. A gente não tem os encodes no caso, né, de nós falamos português aqui. Temos acentuações, caracteres especiais na página. Garantir aqui que não vai quebrar. Vamos lá. Então tem alguns comentários, né? Garante que o footer fica no final da página. Então aqui você tem ele está falando aqui do Bootstrap. E aqui das configurações do Bootstrap. Esse elemento aqui, ele está falando para garantir que o footer fique embaixo. O conteúdo principal da aplicação é renderizado aqui, então ele faz o conteúdo do footer, a gente vai alterar depois. O conteúdo da página, na verdade, a gente vai alterar depois. E aqui no footer, então aqui está aqui embaixo e o header está aqui em cima. Então, se a gente clicar em header da F12, ele navega para o código do header. Então nessa aula eu estou focando muito em algumas habilidades que vocês precisam desenvolver ou que não conseguiram desenvolver até o momento nos segundos anos. Um code quebrado aqui de novo. Vou abrir com o TF8. Beleza. Tá, então aqui tem o header, o navbar. Tá. O que a gente quer? Agora a gente vai ser objetivo e vamos completar o roteiro aqui da quinzena 2. Então no app, aqui no app JX, a gente vai adicionar, quer dizer, antes do app, né? Antes do app a gente vai no main JX, isso aqui no main. E aqui no main JX, nós vamos adicionar o browser router, tá? Então a gente vai aqui, ó, em volta do app,
A gente vai adicionar aqui Browser Router. Tá? Vai ficar assim. E dentro, né, entre a abertura e fechamento do Browser Router, a gente vai deixar o app. A gente vai ter essa organização agora. Então aqui, o Strict Mode, a página principal sendo renderizada, Browser Router em volta do app. Ok? Tá aqui. Por quê? Porque vocês perceberam que quando eu adicionei aqui, ele já fez o import aqui do Browser Router, desse componente do React Router DOM. Então agora esse poder, né, esse componente JSX do React Router DOM vai dar o poder do projeto renderizar as páginas, navegar entre elas, né? O poder de navegação entre as páginas. Então está feita aqui a alteração. O código que vai ficar no README vai estar um pouco diferentinho, só na questão da ordem dos objetos, mas é basicamente isso que a gente precisa aqui. Então, só para deixar comentado aqui. Ele já sugeriu aqui o comentário, vou deixar o que ele sugeriu. Envolve o app com o Browser Router para habilitar o roteamento das páginas. Vou completar aqui, ó, as páginas. Então aqui esse comentário do que é esse Browser Router. Então a gente salva o arquivo, não esquece de dar um file. Eu deixo sempre no autosave, porque se você não salva, não contempla as alterações e não vai refletir na execução das páginas. Agora a gente tem que criar lá em Pages, nós vamos criar os arquivos. A gente vai criar o homepage, .jsx, criamos o homepage, e vamos criar as outras páginas. A gente vai criar o cardápio page, e a gente vai criar o carrinho page, e o login page. São as páginas criadas. Agora aqui o que a gente vai fazer? Tem todas as páginas criadas. A gente vai lá no app JSX. Já vamos deixar os imports. Okay. Então, eu vou copiar aqui, fazer alteração. Então é que a gente importar routes e routes. Isso. Então aqui tem o comentário do routes, tá? Que são os componentes que vão nos permitir aqui criar rota para cada página. Importar os componentes das páginas, então já deixei aqui a importação das páginas que nós vamos utilizar. E esse app, agora ele não vai ser um app que vai ter só o header, né, e o footer. Tá? Dentro do container, ao invés de eu ter aqui esse conteúdo, a gente vai ter um routes. E dentro de cada route, dos routes, a gente vai ter as rotas. Tá? Então essa parte aqui eu vou copiar e colar para adiantar o processo aqui. Ctrl Shift P, Format Documento com Clear. Pronto. Então, o que a gente tem agora? A gente tem route, barrinha, né? route barrinha, que é a homepage, que é a raiz. Ou barra cardápio, que é o cardápio page. Barra carrinho, que é o carrinho page. Barra login, que é o login page. Então, o path, que é o caminho da rota que vai ser acionada, e o elemento que ele vai chamar quando aquela rota for chamada. Então, adicionaremos a rota de detalhes da pizza mais tarde. Então, deixa eu comentar aqui. Quando eu clicar no cardápio, eu vou clicar depois no item que é a pizza e vai abrir uma outra página e assim por diante. Então, cada página que eu quero
que faça parte da navegação. Você de repente desenhou lá no Figma, né, as páginas, imaginou a navegação. Para cada página de navegação você vai criar um route desse. Certo? Basicamente é isso. No ano passado nós fizemos, seguindo as práticas de anos anteriores, esse routes ele vai ficar, no futuro a gente vai fazer isso. Ele vai ficar, para quem já tem, não precisa mudar, né, nos projetos atuais. Esse routes ele vai ficar num arquivo chamado AppRoute. Então a gente vai criar um arquivo chamado AppRoute e esse AppRoute vai ficar aqui. Tá? Mas aqui nessa aula a gente vai deixar dessa maneira direta no app. Ah, mas eu já tenho separadinho, tudo bem. Se você já entendeu como funcionam as divisões. Agora a gente, vou pegar a colinha aqui do passo a passo. A gente vai ter o código do homepage. E só para relembrar nessa aula, então, por padrão, o Manus criou todos os componentes com function. Mas você pode, professor, eu vou criar com const homepage usando a seta de função. Tudo bem. Até deve. É a forma mais moderna. Só que muda algumas coisas, né? Mas você tem que... É isso. Vai mudar aqui um pouquinho. Porque o const, ele queria se fosse uma variável constante, né? Um objeto, que recebe essa seta, essa arrow function, essa função anônima, como return. Tá? Legados, você deve encontrar alguns legados com o homepage criado como classe. E se ele for criado como classe, então tá vendo que ele sugeriu aqui já a alteração? O vermelho é o que está quebrado, verde é o que está que é a correção do que eu fiz agora. Então, clicando no verde e já altera para mim. Então, o que a gente acabou de fazer aqui? Class, eu posso criar o componente como class, estendendo de React componente, tá? Esse componente, que é um genérico. Só que o return é obrigatório ficar dentro de um render, de uma função chamada render, que ela vai renderizar o retorno do HTML, né? Que é o JSX aqui, da parte estática. Tá? Então, você pode criar dessa forma, tá? Com class ou com const, ou como ele está criando com function aqui nos exemplos. Cardápio page, vamos acelerar aqui. Essa aula eu tô falando bastante, tem muito conteúdo para retomar. Para que vocês relembrem, estudem para aplicação no projeto integrado. Ou para quem de outra parte do universo está assistindo esse vídeo agora, seus projetos pessoais. Então agora a gente tem todas as páginas criadas. Então tem aqui homepage, bem-vindo à Pizzaria Digital, cardápio page, carrinho page, login page. Okay. E agora, para finalizar esse processo, a gente vai lá no header, que é onde está o navbar, e aqui no header a gente precisa adicionar alguns elementos que não estão aqui. Então a gente vai adicionar aqui a importação primeiro. Do link e o navlink. Essa tag link é a tag como se fosse o href, né? A href, que é a âncora. Tá? É a âncora. Vai ancorar as rotas. Tá? Então, navlink, as alterações que ele está fazendo aqui é link, né? Como componente link, to, para onde ele vai, barra. Então, o que quer dizer isso aqui, né? Essa alteração que a gente fez agora, né? Então esse link ele vai funcionar como link, uma âncora, e quando você clicar no home, ele vai procurar a rota que tem a barrinha. E a rota que tem a barrinha é a homepage. Tá?
Aqui a gente precisa adicionar aqui um bootstrap, class name igual navlink. Basicamente é isso. E esse href aqui a gente pode apagar. Tá? Então, a primeira linha que a gente alterou da home está funcionando. Eu vou executar desse jeito, para finalizar aqui antes de finalizar. Então, eu vou parar. É bom parar o projeto, dar Ctrl C aqui no prompt e iniciar novamente. Já estava rodando, esse caso. É só um minutinho que eu fiz aqui. Sim. Tentando puxar aqui para essa página. Estamos aqui. Então agora, quando a gente clica na home, clica no cardápio, login, não acontece nada. Quando eu clico na home, ele está mostrando o cardápio. O encode está quebrado de novo aqui. Aquele esquema, né? Fazer copiar toda a página de novo. Vou pedir para trocar o encode. Quebrou. Eu colo de novo e salvo. Então, quando vocês forem criar as páginas, garantam, antes de colocar o conteúdo, tenta garantir que, antes de colocar o conteúdo, já troca, modifica o encode de vocês. Eu acho que isso vai acontecer comigo no meu ambiente, porque eu trabalho com outros encodes, então para vocês não deve acontecer essa anomalia aqui, esse empecilho que está acontecendo para mim. Você pode, alguém deve estar falando, você pode ir em configurações do VS Code, alterar assim. A gente vai fazer isso aqui. Próxima aula eu faço isso direito para não ficar dando isso mais. Então, voltando. Aí, pronto. Garantir que os encodes estão aparecendo. Então, renderiza a página. A primeira página home é a que aparece. Tá? A gente pode trocar isso depois do Write Alter lá. Eu quero que a primeira página seja o login. A gente pode direcionar e informar o React Alter Down que a primeira página vai ser o login que vai aparecer. Tá? A gente pode ir fazendo essas alterações aqui. Então agora só tem uma rota funcionando, porque a gente precisa ainda lá no header fazer as mesmas alterações aqui no cardápio e nas outras páginas. Aqui eu vou dar a nossa... Então a gente vai fazer aqui rapidinho aqui, então. Vou apagar os hrefs. Vocês viram que na minha ferramenta, quando eu coloco o mouse aqui nesse vermelho que está erro, ele já mostra um verde. Então eu vou clicar no verde e já dá aquele golpezinho, aquela roubadinha. E ele já... Isso não chama roubadinha, né? Produtividade. Então eu tenho aqui barra cardápio, barra carrinho, barra login para cada link, para cada opção do menu. Ok? Salvou. Parou a execução. Rodou de novo. Visualizou. Cardápio, carrinho, login, home. Então agora a gente tem o menu funcionando. Legal? E quando a gente tem esse menu funcionando, agora a gente tem a possibilidade de enviar dados de uma página para outra, usando parâmetros próprios. E o ano passado a gente viu um pouco disso. A gente vai fazer agora aqui
a última parte do passo a passo, a gente vai criar uma página nova chamada detalhe pizza page. Essa nova página, eu vou trocar aqui o encode. Isso. E nessa página a gente tem um conteúdo aí no material. Já tem uma coisa quebrada aqui, vamos tentar entender. Parece que é a tag P, né? Tag P. Vou quebrar aqui, fechar a tag P. Isso. Agora sim. Formatar de... Então, aqui é pizza, detalhe da pizza. Detalhe da pizza, quando a gente clicar numa pizza, ele vai abrir o detalhe da pizza. Vou mostrar os ingredientes da pizza. Então ele vai receber os parâmetros. E ele vai extrair desses parâmetros o ID, que é o código da pizza, que virá do banco de dados no futuro. Código da pizza. E vai mostrar os detalhes daquela pizza em especial. Então seria uma ideia aqui dessa página de detalhe. Okay? Então o que acontece? Quando você tem parâmetros, dados que a página vai receber, lá no na rota de navegação, lá no route, isso que é aqui, né? Exatamente aqui, no lugar desse comentário, a gente vai criar uma rota nova, para aquela página que nós criamos aí de detalhe. Você vê que ele já sugeriu aqui, vou dar um tab, vou deixar ele já criar pra gente. Então ele criou aqui, ó, uma rota pizza, só que agora essa rota pizza, diferente das outras que só tinha rota, ele vai receber um valor. Tá? Então quando essa rota for clicada, esse valor, esse código será passado para o detalhe da pizza. Então essa página de detalhe, vou clicar aqui, vou apertar o F12 do teclado. Ele está falando que não tem uma definição. Será que eu coloquei o nome errado? Ou só é porque não tem um import? É, porque não tinha um import. Ainda bem que eu fiz aqui, né, a tentativa do F12, que me denunciou aqui um erro. Então, detalhe da pizza, a rota, criamos o detalhe. Essa rota, diferente das outras, vai receber um valor, uma informação, um dado, vai ser passado para essa página. Importante importar, não esqueci de importar, fazer um import do caminho daquela página, daquele componente que está sendo utilizado aqui. Eu clico aqui, F12, vai levar para os detalhes, e aquela informação vem aqui navegando através dessa hook, que é a useParams. Essa useParams, ela é do React Router DOM, e ela tem essa funcionalidade de receber dados através da rota, né? Então ela vai extrair um código, esse código vai ser mostrado aí na tela. Ok? Use Navigate. Navegação para essa aula está ficando bem longa, mas é necessária. Tem muita coisa que vai ajudar vocês aí, para quem ainda está tentando entender como passar dados, navegar com mais detalhe. Vamos lá. No próximo passo agora, esse de verdade é o último, para finalizar, a gente vai usar uma outra hook que chama Use Navigate. Use Navigate. Use Navigate é o seguinte, a gente vai lá no Login Page. Na Login Page, a gente vai importar aqui, import, do Use Navigate. Também é um componente do React Router DOM. Esse Use Navigate, ele, antes do return aqui, né, da parte estática, a gente vai criar aqui uma variável, vamos chamar de Navigate,
deixa eu criar esse objeto de navegação, tá? Que ele vai inicializar então, vai inicializar a navegação. Eu até sugeri o comentário e deixei aqui para redirecionar após o login. Então quer dizer o quê? Depois do login, depois que ele fizer o login, vai ter aqui um... Ele já fez para mim, vou deixando a IA digitando para mim, vou ganhando produtividade, diminuindo o tempo do vídeo. Então, esse render login, certo? Ele vai simular o login, se o login foi realizado. Quando o login for realizado, vou adicionar aqui um alert. Está um pouco diferente lá no material, mas a ideia é essa, né? Quando ele fizer o login com sucesso, ele vai dar login bem sucedido e vai navegar para a raiz. Então a primeira página vai ser o login, ele vai logar, quando ele logar, ele nos leva para a raiz, que é a homepage. Tá? Então agora a gente vai ter um botão aqui no login. Simular. Então, qual que é a ideia? KGP, botão, H1, div. Ah, tá, porque tá fechando o botão duas vezes. Só que isso. Agora sim, ficou certinho. Então eu tenho H1, login, o parágrafo, acesso à sua conta para fazer pedidos, e um botão com entrar simulado. Então quando a gente clicar no botão, ele vai acionar essa função, aqui é o JavaScript. Essa função vai dar um alerta e vai navegar para a raiz. Tá. Legal? Vamos ver se essas coisas acontecem agora. Então tem a home, cardápio, carrinho. Eu vou fazer login na página, colocar usuário e senha. A gente vai fazer isso nas próximas aulas. Quando eu clicar no entrar, login bem sucedido, e ele navega para home. Tá? Então essa é a funcionalidade de navegar para o login. Então o que a gente pode fazer? A gente pode dizer aqui para o login que ele vai ser a nossa raiz. Tá? E ao invés de raiz, você pode até chamar de index. Okay. Login page é o index. E a nossa home page vira home. Lógico que essa alteração, agora que não está no script, né, estou adendo aqui que eu estou fazendo, você tem que ir lá no header e dizer então que a home vai ser home, tá? E que o login agora é a raiz. Okay? E no login, quando ele navegar, então na verdade ele vai navegar para home. Ok. Em versões anteriores, o router você tinha como dizer que quem era a página inicial, da initial page. Né? Tem outros componentes de navegação que você tem essa opção. Então agora voltando para o exemplo, toda vez que a gente abre a página de forma nova, o login vai aparecer. Quando eu clicar, ele vai dar login sucedido e vai navegar para home. Então agora a home é a barra home, cardápio, carrinho, login é a raiz. Então, você pode ter essa possibilidade. Eu quero que talvez carregue a página. É a primeira vez, né? Então eu vou parar aqui o projeto. Iniciar o projeto. Ele vai iniciar o projeto novo, né? Ele aparece primeiro a página do login. E depois a gente vai falar sobre isso. Pode até deixar desabilitado esses outros botões. E só depois que o login for bem sucedido que você disponibiliza de fato as opções para serem clicadas. Tá? Existem outras validações, né? Usabilidades, né? Outras capacidades aí de comportamento do sistema. Okay, essa aula ficou bastante longa, mas com uma aula bem completa sobre React Router DOM, ainda com algumas coisas pendentes que a gente vai fazer mais para frente, realmente de levar esse ID, né, comprovar que essa informação vai chegar no detalhe do carrinho.
algumas coisas para a gente finalizar. Para finalizar essa aula, então, agora do jeitinho que ela está aqui, a gente vai clicar aqui no commit, então vai fazer aqui, ó, quinzena 2 React Router DOM. Vou dar um commit, vou dar um sync changes e ele vai subir as alterações para o GitHub. Então agora, lembrando o começo da aula sobre branches, quinzena 2 e tem um commit novo, um comportamento novo. Ah, mas eu quero... Estou na atividade 1 da quinzena 1. Então eu faço o checkout para a quinzena 1. E na quinzena 1, quando a gente executar o projeto como quinzena 1, esse projeto da primeira quinzena ainda vai ser aquele projeto que não tem o Navibar funcionando com o React Router DOM. Tá? Então você está vendo aqui, então, eu subi uma versão anterior. Ah, eu quero a versão mais nova da quinzena 2. Faz o checkout para a quinzena 2. E aí, se você rodar aqui, executar o projeto, aí você vai ter, certo? Então essa grande sacada do Git, você ter vários multiversos, várias versões do projeto gravadas no repositório único e fazer a gestão. E aí o desafio é esse, né? Realizar essa gestão. Nas próximas aulas a gente vai falar de merge, de rebase, para no final validei, está funcionando, quero subir essas alterações aqui usando 2 para o main. Nas próximas aulas a gente faz isso. Quem tiver mais curiosidade, já tem vídeo no canal falando sobre isso, ou no YouTube, coloca lá Git Merge, Git Rebase, tá? Git Merge, Git Rebase, e vai aparecer para vocês videoaulas de outros professores que eu já indiquei em aulas para esse funcionamento. Beleza? Até a próxima aula.